Então, vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Está dizendo assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-nos. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Eu vou repetir, tá? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como solucionar, né? Na verdade, gente, isso aqui é como eu posso dizer, é uma instrução, é um guia para você tentar organizar a sua casa, né? Organizar a sua família, a sua vida. É bom deixar claro que não tem como solucionar nada se Cristo não estiver lá no meio, no centro. Então, o principal tem que ter, né? O principal dentro da casa tem que ter, e é por isso que a gente está trazendo essa linha de raciocínio com vocês aqui, para que você possa entender, né? Que nem aula retrasada, a gente falou sobre os deveres do marido, os deveres da esposa, né? A aula passada a gente falou sobre os deveres dos filhos e como que os pais têm que lidar com isso, né? Que é um ponto muito importante. Hoje mesmo eu conversava com a pastora sobre um caso que a gente vai ter que, provavelmente, ter que se intervir para resolver, que os pais não tiveram pulso para arrumar. E é aquilo, né? Eu ouvi algo esse final de semana que é tipo aquilo: a Bíblia não se atualiza, ela já é atualizada. Então ela dá para nós uma vertente de ensino, quando a gente se aprofunda na palavra, ao nível de levar você a entender tantas e tantas coisas que a gente precisa mudar, né? E quando a gente cai nessa doutrina, quando a gente consegue expulsar a doutrina que não dá resultado e a gente abraça a doutrina que o Senhor deixa para a gente, e a gente começa a aplicar isso na nossa vida, é onde a gente consegue, queridos, trazer para a nossa casa um ambiente diferente. Muda a casa, muda o relacionamento do pai com o filho, muda o relacionamento da mãe com o filho, do filho com os pais. Então, esses são pontos que a gente foi deixando de lado, porque a gente vai se agarrando a algo que muitas vezes, vamos dizer assim, ela já está ultrapassada, né? Que já está ultrapassado. Não vai dar jeito, não adianta mais aplicar o método antigo, porque o método antigo não vai resolver. Antigamente o filho fazia graça, o tapa comia, resolvia. Hoje não mais. Hoje não mais. É perigoso você ser preso se verem você. Porque antigamente nós não apanhava, né? Nós era espancado, né? A gente não apanhava antigamente, né? A gente era espancado. Uma surra dessas hoje em dia, uma denúncia, a mãe vai presa, o pai vai preso, né? Porque mudou-se os tempos, mudou-se as eras, mas o Senhor continua reinando sobre todas elas. Amém? Então ele vai nos dando instruções. Eu ouvi uma frase do pastor Juscelio essa semana, que ela falava assim: o Senhor está reordenando uma batalha, Ele está reorganizando o seu exército e Ele está refazendo os seus soldados, né? Eu achei top, analisando essa frase. Ou seja, o que seria reordenar uma batalha? É Deus, Ele dando o aval para a igreja. Tem uma batalha que vocês vão ter que guerrear. Vocês vão ter que pelejar, não vai ter como fugir. Deus está reorganizando o seu exército. Ou seja, isso aqui, ó, sentar, aprender, estudar as táticas que a Bíblia dá
para você combater contra o adversário que você não enxerga. Então Deus está reordenando uma batalha, está reorganizando o seu exército, né? E Deus está refazendo os seus soldados. Ou seja, aí a gente entra em Romanos 12, que o Senhor está dizendo, se você não sofrer aí uma metanoia, você não vai conseguir compreender, ou seja, você não vai conseguir se mover, se locomover, você não vai conseguir combater os ataques de Satanás contra a sua casa. E a nossa casa, amados, é o nosso maior patrimônio. Amém? É o nosso maior e o nosso melhor patrimônio. Não existe bem que seja mais valioso do que a sua casa, do que a sua família, né? Então a gente precisa aprender a guerrear com aquilo que o Senhor deixou disponível para nós. Amém? Essa Bíblia que está na tua mão, aí hoje, nessa aula, ela é uma ferramenta que Deus deixou para você. E nós estamos aqui com o papel de te ensinar a usar essa ferramenta da melhor maneira para você conseguir combater os ataques do adversário contra a sua casa. Amém? Então, queridos, vamos para o primeiro slide aqui. O primeiro slide vai falar sobre um lugar de atritos inevitáveis. Não há espaço onde o desafio de conviver bem seja mais intenso do que no lar. Ali, nossas deficiências estão expostas e somos conhecidos além da aparência. Ali convivemos de maneira mais profunda com as pessoas, num espaço limitado onde os atritos e choques de vontade são inevitáveis. Não há como fugir dessa realidade. A única perspectiva viável é amadurecer e aprender a solucionar conflitos, observando conselhos da palavra de Deus. Ou seja, queridos, nossa casa, ela é a nossa maior, é onde mais tem dificuldade, é dentro de casa, porque nós vamos ter que entender que o casamento, ele traz para nós esses atritos. A vida a dois, ou a vida do casal e os seus filhos, ela precisa ser muito bem equilibrada, muito bem tratada, ao nível de você entender que precisa-se de um amadurecimento. Exemplo, irmãos, deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Talvez na sua casa você não tenha esse problema, o problema do tal dos ciúmes, por exemplo, né? Tem marido que ele tem muitos ciúmes da esposa, tem mulher que tem muitos ciúmes do marido, né? O ciúmes equilibrado, ele é saudável, né? Se passar do equilibrado para cima, ele vira uma doença. E muitas vezes tem muito casal que não tem essa maturidade no casamento de entender até que ponto tem que ir. E por não saber até onde ir, é que os atritos começam. Então assim, irmãos, o diabo ele precisa de pouca coisa para agir na tua vida, né? Ele não precisa de muita coisa para atuar contra você. E ele também não precisa de muita coisa para destruir uma casa. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque o casamento é algo sagrado, é algo que Deus constituiu, perdão, é algo que Deus trabalhou para que acontecesse. Então, tudo que o adversário quer fazer é destruir tudo aquilo que Deus criou. Então, Deus criou o homem, o diabo quer destruir o homem. Deus criou a mulher, o diabo quer destruir a mulher. Deus criou o casamento, o diabo quer destruir o casamento. E assim vai. Então nós temos que ter em mente que é necessário passar por um amadurecimento, principalmente o de alma, da ciência, da mente, né? Por isso que eu volto em Romanos 12:2, onde Paulo vai falar, você precisa crescer. Você precisa se atualizar, você precisa sofrer esse crescimento, esse amadurecimento de mente, principalmente. Então a gente vai ver que muitas vezes tem casal, gente, que briga por nada, né? Tem casal que briga por nada, tem casal que ele se desentende por nada.
E esse é um problema que fere exatamente a criação de Deus. Então o diabo ele sabe trabalhar dentro de uma casa a um nível aonde ele vai fazer com que você e seu cônjuge, ou você e seus filhos, se desentendam para plantar ali então o que, pastor? Para plantar a guerra, para plantar o conflito, né? E a maturidade, ela faz com que você evite conflitos. Amém? Diga comigo então, eu preciso evitar conflitos. Gente, quanto menos conflito você tiver, menos problemas você vai ter. Então evite conflitos. Eu tenho uma frase que está andando comigo já tem 2 anos. Eu prefiro a paz do que a razão. Então, meu amigo, eu sou o cara da paz. Estou correndo de confusão. Entendeu? Eu corro da confusão. Quando Juliana está coisada, eu já falo, filha, tá do jeito que você quiser, filha, faça. E tem dia que, meu amigo, se você não tomar cuidado, você cai no cisco fácil. Então, meu amigo, tem dia que você é um barril de pólvora. E a pessoa que mora com você está com o isqueiro na mão, dizendo, eu vou riscar. Está entendendo? Então, assim, a gente precisa evitar esses conflitos. Então, dentro de casa, é um campo minado. Né? É um campo minado dentro de casa. Porque se você pisar no lugar errado, acabou. E esse é o principal. O TDAH vai começar a atacar aqui. Me ajuda, pelo amor de Deus. Esse é o principal problema dentro do lar. Né? Ajuda lá, Tiagão, ajuda lá, que senão o TDAH aqui não funciona. Então, assim, irmãos, senão a minha concentração ela desaparece. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui, então. Primeiro ponto. O casamento, para qualquer pessoa, é um sonho romântico. Né? Você conversa com as jovens que querem casar. Ela vai falar, o meu sonho é entrar na igreja de véu e grinalda e tal, e parará. E você fica, meu Deus, né? O homem já não, né, irmão? O homem não, filha, vamos evitar desperdício, vamos só no civil mesmo, né? Não é bem assim? Eu tentei, eu falo porque eu tentei. Não é melhor só no civil? Evitar essa confusão toda de dar convite para um, não dar para o outro, não é melhor evitar? Mas não, tem um sonho do casamento. E quando os dois resolvem se casar, o que se espera? Que vai começar a melhor fase da minha vida. Só que não. Eu não posso mentir, eu estou no altar. Só que não. Você vai começar a morar com uma pessoa que tem vários costumes. Por que você acha que as mulheres reclamam tanto da toalha em cima da cama? Por que as mulheres reclamam do sapato que fica em todo lugar, menos na sapateira? Por quê? Porque a mulher ela tem um tipo de criação. Pelo menos é para ter, né, irmãos? É o que eu entendo, né? É para ter. Qual que é a criação da mulher? Organizar a casa, né? Aprende a cozinhar, arruma o armário, né? O homem não, o homem chega, joga o chinelo para um lado, o sapato para o outro, a toalha, né? Eu falo assim porque a minha esposa ela é muito assim detalhista. Ela fala, você não vai com essa camisa. Eu vou, tá perfeito. Não, a camisa tá amassada. Eu falei, não tá amassada, não tá amassada. Então você vai morar com alguém que você vai ter várias diferenças. Se fosse meu tempo de solteiro, era daquele jeito uma camisa ia. Depois que eu casei, eu tenho que arrancar. Depois que eu coloquei no corpo, que para mim está perfeito, eu tenho que arrancar porque ela vai passar a camisa. E está tudo bem. Está tudo bem. É o cuidado.
Então, assim, são costumes diferentes. Então, dentro de casa é perigoso ter esses atritos, né? O feijão é por cima ou o feijão é por baixo? O papel higiênico é virado para baixo ou virado para cima? São costumes. Gente, se eu falar para você que tem casal que briga por causa do papel higiênico, você vai acreditar? Não, é sério, é sério. Você acredita que o pastor já foi chamado para ajudar um casal que brigou porque eles não se entendiam se o papel higiênico era para baixo ou se era para cima? Vocês não acreditam? Pois então, sim. A pasta de dente, a maior causadora de conflitos de um casamento. Porque ele aperta em cima, ela aperta por baixo. Não aguento mais, pastor. Ele não sabe tirar a pasta de dente do negócio. São criações, sim. Está entendendo? Conflitos. Ela é frienta, ele é calorento. Um é nervoso, o outro é calmo. Um é colérico, o outro é melancólico. E vai. O desafio do casamento, é por isso eu aprendi essa frase com o pastor Cláudio Duarte. O desafio do casamento não é casar para ser feliz, mas é casar para fazer alguém feliz. Então a minha dedicação total à minha esposa. Para que eu veja, porque, gente, todos os homens deveriam entender isso. Se a sua mulher estiver feliz, você é o cara mais feliz do mundo. Agora, se ela estiver infeliz, amigo, pior que isso é só o inferno. É uma realidade. Gente, é sério, gente. Vocês vão ver quando vocês casar. É sério. Então a gente tem que entender isso. Case para fazer alguém feliz. Então, o sonho do casamento. Muitas pessoas se casam sob uma expectativa exageradamente sentimental. Vislumbram o matrimônio de maneira puramente romântica e logo se desiludem ao perceber que não há cônjuge perfeito e que a felicidade familiar não é uma terra pronta, mas um sonho a ser conquistado dia após dia. Você pensa que eu e a pastora sempre foi essa sintonia? Não, meu irmão, já teve vezes que eu quase falei, volta para tua mãe, meu. Não quero mais. Já teve vezes que ela falou, volta para tua mãe, porque eu também não te quero mais. Então, e assim, né, quando namora, você não vê o cabelo bagunçado, né? Isso é no geral, qualquer casamento passa por isso. Quando você namora, está sempre cheiroso, né? Quando namora, você não vê como a pessoa acorda, a não ser que já durma junto, né? Mas caso contrário, não vê como acorda. Quando namora, você não vê, né, muita coisa. Que quando você se casa e vai os dois para o mesmo teto, aí você fala, pai amado, se eu soubesse disso. Está entendendo? Esse é o desafio. Então, assim, quem vai se casar, nunca pense que vai ser maravilhoso. Né? Aquele carinho todo, né? Ai, deita aqui no meu colo. Depois que casa, acaba, irmão. Hã? Eu estou sendo realista. Porque o casamento perfeito é o casamento que se entende que vai ter lutas. Isso vai ter que ser construído dia após dia. Então não vai ser mais a mesma coisa. Vai ter dia que tu vai chegar em casa, não vai ter oi, não vai ter tudo bem. Igual hoje, eu cheguei em casa tão acelerado, tô morto de fome do trabalho. Já cheguei para as panelas. Ela, oi, tudo bem? Eu estou em casa, você chegou?
Eu falei, meu amor, me perdoa, mas eu estou morrendo de fome. Vai ter dia que vai ser assim, está tudo bem. Amém? Está tudo bem. O seu casamento, o seu felizes para sempre, você vai ter que construir, né? Não existe esse negócio, eu casei com ele agora, já era, está tudo perfeito. Não, vai estar cheio de problema que você vai ter que aprender a solucionar. Conflito de gerações. Outro grande desafio para a harmonia familiar é o conflito de gerações. Não raramente pais e filhos não se entendem, falam linguagens diferentes e criam um terrível abismo entre si. Especialmente quando enfrentam as fases da adolescência e da primeira juventude. Não é à toa que o Antigo Testamento termina com a promessa de que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais no meio do seu povo nos últimos dias. Vamos abrir lá, Malaquias capítulo 4, versículo 6. É só para você entender que tem um embasamento bíblico sobre aquilo que a gente está falando aqui. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Só para você acompanhar aí esse ponto. Olha só o que está falando. Exatamente o que eu acabei de ler, tá? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, esse aqui é um ponto importante que eu preciso falar para você. Por causa desse abismo que hoje ocorre dentro dos lares, principalmente entre pais e filhos, é que existe hoje tantas maldições que acabam pegando o pai, o filho e assim sucessivamente. Então, esses conflitos acontecem, irmãos. Por exemplo, eu não sei se vocês vão conhecer alguém, mas você deve conhecer alguém que casou para sair de casa. Porque não consegue morar com o pai, não consegue morar com a mãe. Está entendendo? Olha o tanto de coisa, a bênção que não sai da vida, não chega na pessoa, porque o pai não estava lá no casamento, né? A filha que decidiu avançar o sinal com o namorado, porque não via a hora de sair de casa. Então, assim, queridos, muita coisa acontece, principalmente na razão do mundo espiritual, para que o adversário vença e ele entre dentro das casas. Então, assim, a gente vai falando assim, parece ser uma coisa boba, mas não é, irmão. Isso está derrubando muita gente, está derrubando muita família. E a gente precisa sempre se lembrar que o nosso Deus, ele trabalha na justiça. E a justiça de Deus, ela não falha, ao nível do que aquilo que eu planto, eu colho. Você quer ver só uma coisa? Se você conversar com os mais antigos, principalmente com os mais antigos, você vai ver muita mulher ou muito rapaz que saiu de casa na adolescência. Uma menina moça que engravidou com seus 12, 13, 14. Uma vez eu conversei com uma senhora que com 15 anos ela já tinha 3 filhos. E por que disso? Tudo isso para fugir de dentro de casa, porque o ambiente familiar não era bom. Irmãos, antigamente o ambiente familiar era muito pesado. Tinha-se uma grande dificuldade. Os filhos não conseguiam dialogar com seus pais. Isso até meados dos anos 90 ainda existia muito. Hoje em dia os pais eles estão tentando aprender a como ser pai. Antigamente eles não sabiam ser pais, antigamente eles geravam. E geravam bastante, que você vai conversar com um tem 15 filhos, o outro tem 12, o outro tem 10. Você vai ver que era uma coisa comum antigamente isso aí. Hoje em dia o casal, quando se une, eles pretendem ter um mínimo de filho possível. Porque mudou as condições, mudou a vida, mudou as coisas. E hoje ser pai biológico, eu dou parabéns para quem é, porque é um desafio. É um desafio. É um desafio muito grande você ser pai hoje. Porque há uma responsabilidade na vida dos pais hoje com os filhos.
Então, quando eu vejo que a pessoa tem 3, 4, 5, eu falo, essa aí está preparada mesmo. Porque não está fácil hoje em dia. É muito difícil. E você dar conta disso tudo, você acompanhar o crescimento, o amadurecimento da criança, você acompanhar a vida dela que ela vai ter, as amizades que ela vai desenvolver, os relacionamentos que ela vai adquirir, e tudo isso está sob a supervisão dos pais. Os pais são responsáveis. E não adianta querer passar para a professora, para o diretor. Não é você que é responsável. Esse tratamento, hoje em dia, ele precisa ter um equilíbrio, porque o pai não pode ser tão amigo ao nível do filho confundir a paternidade com a amizade. E o filho não pode ser tão longe do pai, ao nível do pai não reconhecer o filho. Então, nessa crise que está o Brasil, principalmente financeira, os pais estão pegando 2, 3 emprego, arruma mais um bico daqui, um bico de lá no tempo vago, para poder dar conta do sustento. Só que aí que está ficando de lado o principal, que é esse relacionamento com o filho. Né? É duro, irmão, eu já ouvi de adolescente que não fala com o pai, não fala com a mãe, porque tem medo. No nosso ministério tem um caso assim, da jovem que não fala nada. Ela tem um sonho, ela conversa com a pastora, com o líder dela, porque ela tem medo de falar com a mãe. Aí eu pergunto para você amanhã, como que vai ser isso aí? São pontos que nós, como igreja, precisa estar atento. Porque se nós não estivermos atentos a isso, o diabo vai pintar e bordar e vai fazer o que quiser na vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. E a fase da adolescência, queridos, é uma das piores fases que o pai tem que estar acompanhando em cima. Porque um vacilo que ele der, o amigo leva o filho para conhecer a maconha, a droga, a bebida, os vícios, aí vai. Gente, é duro para mim, eu como pastor, chegar numa escola ou passar por onde eu passo muitas vezes e ver um adolescente de 11, 12 anos com cigarro na boca e dizendo, eu sou o tal. Aí eu pergunto, foi isso que ele aprendeu na casa dele? Está dando para entender onde estou querendo chegar? Então, nesse abismo que há entre pais e filhos, muitas vezes, é onde ocorrem esses conflitos. Porque o filho ele já começa a querer partir para cima do pai, começa a desafiar a mãe, né? Porque antigamente a mãe tinha autoridade, levantava a mão, o filho abaixava a cabeça e chorava. Uma vez que ele chegou na adolescência, na pré-adolescência, ele já se acha autossuficiente para dizer, a senhora não pode mais bater em mim, e agora, como é que vai ser? Então, a boa educação não é aquela que se apanha. A boa educação é aquela que tem relacionamento, que tem diálogo, que tem conversa. E isso para o casal também. Irmãos, um casal que não tem diálogo é um casal problemático. Então, se na sua casa estiver faltando conversa, eu te aconselho a começar a conversar mais com o teu cônjuge. Vamos para o próximo slide aqui. Deixa eu caminhar com você aqui para o próximo slide. A origem dos problemas. A origem de todos os problemas familiares está na estrutura humana. Falha e vulnerável. Quando duas pessoas se casam, há uma série de diferenças e imperfeições que precisarão ser tratadas. Cada um tem a sua história, conformação e traumas particulares. Da mesma maneira, quando os filhos crescem, fazem-no debaixo de uma natureza pecaminosa, tendente à rebelião. O desafio da felicidade familiar passa por compreender essas dificuldades e tratá-las, buscando sempre o alvo da excelência proposto pela palavra de Deus.
Então aqui a gente vai entender um pouco sobre isso. Eu vou pegar o primeiro ponto com você, que é sobre maldições e feridas emocionais. Muitas pessoas não conseguem romper na vida porque estão presas por maldições ou feridas emocionais. Queira ou não, a alma do ser humano é resultado de suas experiências e o mundo espiritual produz influências reais em sua vida. No contexto do lar, esta é uma verdade muito importante a ser considerada. Maldições têm que ser quebradas e traumas emocionais precisam ser curados em Deus. Caso contrário, problemas crônicos minarão a família e poderão levá-la à ruína, né? Veja bem, uma frase que se ouve muito é: o meu pai era assim, minha mãe era assim, né? E isso é um problema, isso é uma ferida, isso é um mal que está sobre a vida da pessoa. Ela precisa tratar isso. Então, não é porque o seu pai foi assim que você tem que ser assim. Não é porque sua mãe foi assim que você também tem que ser assim. Então, isso precisa ser tratado, isso precisa ser curado, né? Maldições hereditárias, elas também existem. E isso é quebrado aos pés da cruz. Pelo sangue de Jesus, a gente elimina isso. Mas traumas emocionais, eles precisam ser curados também, né? E tem muitas pessoas que têm problemas sérios, irmãos, problemas sérios de traumas emocionais, né? Você vai conversar com pessoas que elas têm uma grande dificuldade até de falar eu te amo, de dar carinho. Ô, meu querido, não tem coisa melhor no casamento do que o carinho, meu amigo. Se não tem carinho no casamento, se não tem um momento de carinho, né, de palavras, de gratidão, meu irmão, né? Então, assim, a pessoa cresceu dentro de um lar onde ela parecia um funcionário do pai dela, ela acha que quando ela casar vai ter que ser a mesma coisa, né? Então, assim, são traumas que vai acompanhar a pessoa para a vida a dois, ou para a vida em família. E isso é um problema que precisa ser tratado. Então, se tem um problema como esse, qual que é o meu conselho? Procure ajuda. Procure ajuda, né? A mulher que não, quando o marido ergue a voz, ela já tem um trauma porque o pai gritava com ela, né? O filho que decide fazer tudo sozinho porque ele teve uma ausência de mãe dentro de casa e a esposa não consegue cuidar do marido. E assim vai, né? E assim vai indo. Então são pontos que podem atrapalhar aí o andamento do matrimônio, da família em si, né? Falhas na comunicação. A comunicação é um dos principais atributos que Deus deu ao ser humano. E nela está o poder da vida e da morte, né? Provérbios 18, 21. Você vai ver o texto que fala sobre isso, né? Na comunicação está o poder da vida e da morte. Como um ente social, ele se relaciona com o seu semelhante, comunicando-se, falando e expressando-se de outras formas. As falhas nessa área são quais? Desinteresse, impaciência, superficialidade, falta de clareza, de linguagem ofensiva, agressiva, né? São causa de muitos problemas no ambiente familiar. Então você vê, geralmente é um ponto complicado no casal, quando você encontra um casal que não consegue conversar, que não tem diálogo entre eles. E se não tem diálogo, também não tem acordo, né? E aí é um problema sério. Então, assim, a gente precisa aprender a investir tempo um no outro. Então, por mais que seja curto, que seja pequeno, mas que você consiga investir tempo, né? Ouvir mais seus filhos, ouvir mais o cônjuge em si, sentar para conversar, falar de outras coisas, né? É muito importante a gente tentar manter o diálogo. Então, as falhas na comunicação, principalmente, quer ver uma falha que dá muito problema em casamento? É tipo, comprei e não falei nada.
parece ser bobeira. Mas quando ele pega a fatura do cartão, ele vai ver que você comprou. E por causa dessa compra, talvez tenha um problema, tenha um conflito. Está dando para entender mais ou menos? Então, assim, são falhas que acontecem. Se você não tomar cuidado, elas vão trazer um transtorno absurdo para você, né? Por exemplo, tem mulher que ela é super desenvolvida. Então, tipo assim, é aquela que ela não precisa que ninguém venha reger ela rege o negócio. E muitas vezes ela atropela, passa por cima da autoridade do marido, passa por cima até do, por exemplo, o filho queria o aniversário do Peter Pan, mas a mãe acha que o Mickey Mouse é melhor. E aí ela vai lá e faz o que ela acha. E não tem um diálogo com o filho, não tem um diálogo com o marido. E isso, irmãos, gera traumas. Isso gera problemas. Isso gera conflitos. E se gera conflito, vai dar problema no teu casamento, vai dar problema na tua família. Então, a comunicação é um dos principais fatores que mais atrapalha a vida a dois. A falta de comunicação entre Adão e Eva fez com que o pecado chegasse. Se tivesse tido comunicação, talvez nós estaríamos no jardim do Éden hoje, vivendo felizes para sempre. Mas como não teve comunicação lá, está todo mundo expulso, inclusive nós. Então, a gente tem que aprender que se a gente conversar, dá certo. Se a gente não conversar, vai dar ruim. Terceiro ponto, uma bomba chamada pecado. Eu achei interessante isso aqui, eu vou ler para você. O pecado funciona como uma bomba no centro da família. Mais vidas têm sido destruídas pelo adultério, pela mentira, pela violência física, moral e sexual. E por outros comportamentos pecaminosos dentro do lar, do que se imagina. Através do pecado, a confiança, o respeito e o sonho das pessoas são abalados, a ponto de muitas perderem a vontade de viver e outras tantas desistirem do alvo da felicidade. Então, o pecado é um problema muito sério dentro de casa. Então, olha só, é só vocês somando que 1 mais 1 é 2, irmão. Não mudou ainda. Tem problema emocional na família, tem problema de maldição na casa. O casal não se conhece. O casal não se conhece a um nível profundo. Eles vão começar a se conhecer. A falha de comunicação depois que se casa é um problema sério exatamente por isso. Porque se ele tem algo, por exemplo, se ele tem uma maldição hereditária, se ele sofre com isso, alguma perseguição espiritual com isso, e a esposa dele não sabe, ou vice-versa, ele vai ter um problema em algum momento. Então, olha só, e isso, se não tiver a ajuda de um do outro, ele pode acabar caindo e pode acabar pecando. E esse pecado pode cair como uma bomba no meio da família dele. Exemplo, o menino que quando era criança foi abusado sexualmente. Ele traz para ele agora uma perseguição espiritual. E que perseguição espiritual é essa, pastor? Ele vai sofrer ou com homossexualidade, ou ele vai sofrer com pedofilia, ou quem sabe até por um exageramento de impulso sexual. O que vai acontecer? Ele se casa com a mulher e é a mulher da vida dele, mas ele sofre uma perseguição espiritual. O que vai acontecer se ele não conversar com a esposa? Se os dois não tiverem um diálogo? A qualquer momento ele pode acabar caindo. E quando ele cair, aí vai dar ruim. Porque a esposa não sabe. Gente, eu já vi situações, queridos. Amados, da esposa entender que o marido é um sem vergonha. Que ele é um sem vergonha. Que ele é um, como é que fala? Mulherengo, safado, perdão da expressão. E na verdade ele sofre uma perseguição.
Se eles tivessem um diálogo, tivessem conversado, a esposa saberia do que ele passa, saberia o que ele sofreu lá atrás, e ela poderia ajudá-lo espiritualmente. Entender esse ponto, não deixar ele cair. Por exemplo, irmãos, se estou colocando aqui o exemplo com o homem, se o homem sofre um problema desse, a esposa não pode deixar ele sozinho, queridos. Ela tem que andar com ele. Então ela não vai deixar ele viajar sozinho. Não é por medo dele pecar, é para evitar que ele caia. Porque quando a pessoa passa por uma perseguição espiritual como essa que eu estou falando com vocês aqui, se ele vacilar por um momento e ele estiver sozinho, ele cai. Problema com pornografia, sites eróticos. Irmãos, imagina quando isso cai no meio da família. A vergonha que é para os filhos, a vergonha que é para o cônjuge. Isso destrói casamentos, queridos. Pode falar, irmã. Eu não posso falar para você que 100%, mas uma grande porcentagem tem de uma perseguição, de uma pombagira, um espírito maligno que leva ele para o lado erótico, para servir. Por exemplo, quer ver só uma coisa que traz traumas e maldições sobre os filhos? Olha só, o pai que leva o filho para o cabaré para perder a virgindade. Todos os espíritos malignos que estão naquela prostituta começam a perseguir o menino. Esse menino vai crescer, vai desenvolver, vai arrumar uma namorada, vai se apaixonar, vai casar com ela, mas ele não sabe que ele tem esse problema. Ele não sabe. Sim, sim. Aí entra uma série de coisas que eu não vou entrar aqui porque é muita coisa para falar. Exato. Já é uma perseguição espiritual que vem do pai para o filho. Ela já nasce na perseguição e ela nem sabe. Então, já tenha sido abusado. E assim, queridos, o que eu quero chegar aqui nesse centro, que eu quero chegar com você, é exatamente isso. Porque quando essa bomba cai na família, é uma bomba, irmãos, arrebenta com a casa inteira. Todo mundo sofre. Porque não esperava que o pai ou a mãe fizesse tal coisa. Ou, por exemplo, chega o escândalo do filho, porque por falta de diálogo, chega o escândalo do filho. O filho engravidou a menina e não são casados. Então, assim, queridos, eu estou dando exemplos para vocês aqui de que marcam uma casa, marcam uma família. Por exemplo, irmãos, a polícia veio buscar o pai para ser preso. É um escândalo, é uma bomba. Por que caiu? Lavagem de dinheiro, corrupção e parará. Isso marca a família. Isso vai gerar o que para o filho que está vendo o pai ser preso? Um trauma. Violência, gente, o pai que bate na mãe. Hoje em dia a mãe que bate no pai. Né? Que mudou as coisas. Hoje em dia o gato pega o cachorro, o rato pega o gato e vai, né? Então, assim, mas são coisas que vai vendo. Aí o filho, eu vi uma vez um relato em um dos estudos, que o filho, ele espancava a esposa, porque ele aprendeu a ver o pai batendo na mãe. É uma maldição? É uma maldição, mas também é um trauma emocional que vai trazer para esse menino um trauma aonde ele não vai conseguir ser bem sucedido na família dele. A não ser que Jesus entre nessa casa, Jesus entre nessa família e mude essa história. Caso contrário, sofrência para essa casa. Falta de espiritualidade. Aqui é um outro ponto super importante para uma família. Como eu falei no início da aula.
tudo isso que eu estou falando gira em torno de um ponto: Jesus precisa ser o centro da casa. Se Jesus não for o centro da casa, que espiritualidade vai ter essa casa? Né? Então a gente volta naquilo que a gente já falou, né? Os nossos filhos vão ver o nosso exemplo, né? Você vai ver a sua esposa fazendo, sua esposa vai ver você, vocês vão ter momentos talvez que consigam orar juntos. Então assim, vocês vão para a igreja juntos. Tudo isso traz para dentro da casa um ponto que pode mudar toda a estrutura da família, irmãos, né? Então, um outro ponto, falta de espiritualidade aqui, eu quero só ler uma aqui, ó. A ausência da oração, de temor a Deus, de consideração à palavra, os comportamentos carnais de seus membros levam a família a perder a influência do Espírito Santo e entrar numa desordem perigosa e às vezes até fatal. Então, olha só, uma casa que não tem um momento de meditação da palavra, que não tem um devocional, né? Que não tem a Bíblia ali como guia, como orientação para a vida, a casa que não tem oração, né? Que o pai não se coloca como sacerdote da casa, que a mãe não se posiciona como a coluna da casa, que os filhos não conseguem se submeter aos pais, respeitar, se sujeitar aos pais, onde falta respeito, falta consideração, falta a presença de Deus. Isso é um problema para casa, né? Isso é um problema para casa. Então, uma casa saudável é uma casa onde Jesus é o centro dela. Ponto 5, egocentrismo. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais terríveis que existem, principalmente, irmãos, no casamento. Porque, como eu acabei de falar, né, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer alguém feliz. E quando você decide constituir uma família, você não pode mais pensar em você. Você tem que pensar em quem está com você, né? Sabe aquela mãe que ela fala assim: eu posso ficar sem leite, mas meu filho não? Alguém já viu uma mãe assim? Né? Que fala assim: não, eu tudo bem, eu fico sem comer, mas meu filho tem que comer. Não tem problema, eu posso ficar 40 dias sem comer, mas meu filho não. Meu filho tem que comer. Toda mãe pensa assim. Só que aqui tem um ponto. Geralmente, quando a mãe é assim, ela não é assim com o seu cônjuge, com o seu esposo. Isso é egoísmo, porque o teu filho vai embora, querida. Ele não vai ficar com você para sempre. Ele vai embora. E quem vai ficar até o fim da tua vida, te suportando, te aturando, te socorrendo, é esse cara que tu trocou uma aliança com ele no altar. Né? Eu acho que eu vi, eu não sei se foi na live, em algum lugar, eu acho que foi a Zuleide que falou aqui sobre mesa, e falou sobre, coloca os melhores talheres, coloca, né, a melhor prataria e tal. E geralmente nós é assim, irmão, é aquela xícara, né? Aquele copo do requeijão. Aí chega alguém diferente e coloca até no pires para a pessoa, né? O pastor vai em casa, o pirizinho, o pastor toma café. E o maridão tá lá, com o copo de Sica. Ainda tem uma estampa adesivada do copo escrito Sica, né? Elefante, né? Então, amados, o tratamento de um com o outro, ele é muito importante. Então, assim, o amor, olha o que a Bíblia fala, o amor não é egoísta. Isso é bíblico. O amor não é egoísta. Então, eu preciso cuidar da pessoa, dar amor para a pessoa. Se tiver alguém que não vai se dar com ela, que não seja você, né? Você tem que ser o primeiro a dar apoio, você tem que ser o primeiro a estar do lado, você tem que ser o primeiro a estender a mão, você tem que ser o primeiro a oferecer o ombro, é o primeiro, né? Então, irmãos, esse é um dos problemas maiores dentro do casamento, principalmente hoje em dia, irmãos.
E mais uma vez eu digo que, repito, eu não tenho nada contra a mulher que trabalha, a mulher que tem dinheiro, a mulher que ganha mais que o marido, mas o problema do feminismo hoje em dia é esse. Ela acha que não depende do marido para mais nada, que ele é um Zé Mané, um zero à esquerda, e por isso ela faz e desfaz, só que ela está quebrando o princípio bíblico, ela não está entendendo. E quando der conta disso, vai ser tarde demais. Então, muitas vezes, a mulher, ela distrata do marido, o marido distrata da esposa, né? E eles casaram para um fazer o outro feliz. E aí, por que não deu certo, pastor? Porque ele era assim, mas aí faz o mapeamento dessa casa. Aí você vai ver que a mulher também não era fácil, que o marido não contribuía. Então, o adversário aproveita lacunas, não vou nem falar brecha, lacunas como essa, para destruir as casas. E é por isso que o número de divórcio cresce a cada dia, queridos. O número de cancelamento de casamentos cresce a cada dia. O cara se casa hoje, ele tem acho que 30 ou 60 dias para cancelar o casamento. Ele vê que em 30 dias fala, nunca eu quero ficar aqui. Ela fala a mesma coisa, eu vou embora. Casa de mamãe era muito melhor. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o egoísmo de pensar só em si. Quando você se casa, acabou isso aí. Você tem que começar a pensar nele, nela, nos filhos. Você sai de cena. Você já não é mais sua opção. Você era a sua opção favorita até casar. Depois que casou, alguém tem uma prioridade sobre você. Você vai cuidar dele, você vai cuidar dela, e assim sucessivamente. Um cuida do outro, e juntos eles vão até o céu, em nome de Jesus, né? E o último ponto aqui desse slide, que é o desgaste do tempo. O tempo pode ser um grande amigo da família, trazendo experiência e maturidade, mas pode ser também o seu maior inimigo. À medida que os anos passam, o desgaste dos relacionamentos, a falta de semeadura e os problemas não resolvidos podem produzir crises insuportáveis no relacionamento conjugal e entre os demais membros da família. Aqui é um ponto também importante, porque tem um ditado que deveria ser um versículo, que fala, nunca deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Né? Então, às vezes, a gente, não, depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso aí. E aí a gente vai adiando um tratamento, vai adiando uma conversa, vai adiando né, um afazer. E quando a gente vai ver, aquilo já não é mais uma bolinha, ela se transformou numa bola de neve enorme, que você já não consegue mais segurar ela. Então o tempo, ele também traz uma coisa chamada relaxamento, né? O relaxamento, ele é um problema para a gente, porque com o tempo a gente começa a relaxar em alguns pontos. Até na vida de cristão, irmãos. Você chega no novo convertido, que ele se entregou a Jesus mesmo de verdade, que ele conheceu Jesus, é a coisa mais linda. Ele quer evangelizar, ele quer participar de trabalho social, ele quer estar no ciclo de oração, ele quer estar no culto de manhã, de tarde, de noite, é uma coisa linda. Quando ele tiver 1 ano de crente, você já começa a sentir a ausência dele. E no casamento é a mesma coisa. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não se policiar, você já não tira mais seu tempo de qualidade com o teu cônjuge. Você já não pensa mais um no outro. Já começa uma vida meio que independente um do outro. E isso é um problema. Então, o desgaste do tempo, ele traz consequências perigosas também para uma família. Então, esses são 6 pontos dos problemas que mais afetam hoje as famílias. Né? Eu não coloquei aqui o financeiro, porque o financeiro está em todos eles. O financeiro está em todos eles. Né? O financeiro está na maldição, o financeiro está no trauma emocional, o financeiro está na falha de comunicação, o financeiro está em tudo, irmão. Então, se tem um problema sério hoje nos casamentos, que é uma origem absurda também, é exatamente o financeiro, tá bom? Então, aqui eu termino aqui essa parte desse slide, terminando no desgaste do tempo. Amém, queridos? Próximo slide aqui para a gente caminhar. Quero passar para você aqui as reações comuns e inúteis, né? É até um tema interessante para falar.
Existem reações que já são comuns, mas você percebe que elas são inúteis dentro de casa. Não vai adiantar. Não adianta você mover nada, né? Os problemas e as crises agudas decorrentes dos mesmos são muitas vezes agravados por atitudes que adotamos. E uma reação que é comum e é inútil: fugir dos problemas. Cara, não adianta você fugir, você vai ter que tratar isso. Você vai fugir, ele vai atrás de você. Você vai mudar de igreja, o problema vai com você. Você vai mudar de cidade, o problema vai com você. Ah, então eu vou mudar de estado. Vai junto o problema. Não adianta. Você tem que aprender o quê? A tratar o problema. Você precisa aprender a tratar o problema. Então, encare ele de frente, né? Olha só o que fala Efésios capítulo 4, versículo 26. Efésios capítulo 4 e o versículo 26. Efésios capítulo 4 e o versículo 26. Olha o que vai dizer. Veja bem. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ai, pastor, quer dizer então que eu tenho até anoitecer para resolver o meu problema? É mais ou menos isso. Você sabe se vai ter amanhã? A gente faz planos, não faz? Que nem, gente, eu tenho agenda para mês de maio. Eu tenho um trabalho marcado para o dia 2, para o dia 3, para o dia 11. Eu estou com a agenda de maio daquele jeito. Mas eu sei se eu vou chegar até lá. A gente pode ter um plano, mas o amanhã não existe, irmãos. Né? Já dizia o compositor na canção, o amanhã talvez existirá. Hoje pode ser a última vez que você ouve falar de Jesus. Essa canção é maravilhosa. Boa, hein? A ira não é uma raiva. Bom, vamos lá. Como que eu consigo explicar isso? E não pecou. Não, ele não teve raiva. Ele só se irou. A Penha colocou uma palavra ali que é muito. A Penha colocou uma palavra ali perfeita. A ira é uma explosão. Ela passa. Ela faz aquele barulho, mas passa. Já a raiva não. A raiva faz a pessoa a remoer aquilo. A raiva leva a pessoa a criar mágoa, ressentimento, não libera perdão, não tem tratamento e aí vai. Por isso que eu posso me irar e não pecar. Então, se irar, Jesus, isso aqui, a casa do meu pai, virou as mesas, mas acabou ali. Acabou ali. Quando ele chegou lá fora, já pregou normal. Normal, passou. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, o exemplo que a Penha colocou foi perfeito, né? É uma explosão. Então, eu irei, bum. É aquela hora que você se ira com o marido. Pô, meu, já não falei? Aí ele faz aquela carinha do gato de botas, né? Então, aí a mulher, então, nesse caso aí, vamos fazer uma salinha aqui para tratar essas coisas. Porque assim, nesse caso aí a mulher, geralmente a mulher que é mais, por ser mais emotiva, ela rende naquilo, irmão. Rende meses até, né? Você quer ver só uma coisa? Você quer ver só uma coisa, irmão? Fale uma palavra que mexeu com ela, que magoou ela. Daqui 6 anos, ela fala, lembra que você falou isso? É, a fa... não pode pecar, né? Então, assim, essa explosão você pode ter,
O que você não pode fazer é render naquilo, né? Aí, só que assim, a ira, irmãos, a ira, ela é bom trabalhar isso também, porque assim, na sua ira, às vezes, na sua explosão, para você não deu nada, mas para quem recebeu aquele impacto, entendeu? Pode ser que ela não tenha essa maturidade, tanto física como espiritual, de entender que foi um momento e que precisa haver comunhão. Então, assim, isso é um problema sério. Então, fugir dos problemas. E aqui o Efésios capítulo 4, 26 está dizendo: não permita que o sol se ponha. Né? Ou seja, o que Deus está querendo dizer aqui é que não pode escurecer, não é isso. Deus está querendo dizer assim: procure resolver o quanto antes. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 minutos. Então procure resolver. Então o pior da pessoa, principalmente numa casa, irmão. Gente, é tenebroso, cara. Assim, você tentar conversar com alguém que não quer falar com você porque está com raiva. A Juliana, ela tinha umas crises quando a gente namorava, que era terrível, cara. Eu falava: amor, vamos conversar. Vai embora para sua casa. Eu não quero te ver mais. Para mim acabou aqui. Pelo amor de Deus, mulher, não é desse jeito não, cara. Eu preciso falar a verdade. Gente, é sério. Lembra que eu falei aqui na última aula? Lembra que eu falei aqui na última aula? Isso aqui é um tema de família. Eu não vou pregar para você a vida dos outros. Estou falando da minha. Eu preciso mostrar para você que isso acontece. Então, assim, eu e Juliana, quando nós namorávamos, a gente teve muito problema. Eu falo para você, casar com ela foi um milagre. Foi um milagre. Foi tão milagre que Deus abençoou do começo até o final. Então, assim, Juliana, ela tinha um problema sério com esse negócio de raiva. Tipo assim, e a gente faz, o homem faz a besteira, fala: meu bem, me perdoa. Para você assim, é simples. Lá vem você com a sua ironia e tal. Eu falo: como é que resolve isso, meu Deus? Aí o que a gente faz? Com o tempo você cresce, você vai criando uma... Fala: cara, deixa ela lá. Daqui a pouco o Espírito Santo desce, brada no coração dela, e aí eu peço perdão e está tudo certo. Não adianta. O que eu aprendi com o tempo? Não adianta fazer a besteira e já pedir perdão na hora. Deixa ela remoer primeiro. Então, é algo que eu vivo. Eu não vou falar para você de algo que não existe. Como eu falei, eu não vou chegar aqui, meu irmão, e trazer um estudo para você de que eu não estudei ele antes. Então eu tive que ir lá, me aprofundar, assemelhar com a minha vida, com a minha esposa, com a minha casa, e falar: peraí, para mim passar algo para alguém de produtividade, de qualidade, é sobre aquilo que eu vivo. Então eu estou pregando para você aquilo que eu vivo. O que eu estou te ensinando de quarta-feira aqui é o que eu tenho na minha casa. Então, assim, a única coisa que eu não tenho em casa são bebês. Né? Se Deus quiser, uma hora vem. Mas por enquanto eu tenho 3 cachorros. Né? Que é uma bênção. Né? E o Giba viu, né? O Giba viu lá. Meus cachorros são tudo doutrinados, irmão. Parece até ovelha. Né? Já aprenderam? Só de estar próximo, a semelhança, já começaram a aprender, tá vendo? Os do Giba também. Gente, é assim. Esse problema de não deixar prolongar, o que Deus está querendo dizer, não permita que isso se prolongue. Né? Se está sentindo algo ainda, está remoendo algo ainda, ore a Deus, entregue no altar, procura o teu cônjuge e trate com ele, não permita. Gente, isso aqui marca histórias de ruína de casamentos, porque ele guardou algo e sempre, e assim, irmão, não deixar o sol se pôr sobre esse problema, também quer dizer, trate-o. Amém? Então fala comigo, eu preciso tratar. Não adianta você ficar ali: ai, pastor. Não, irmão. Em nome de Jesus, trate isso. Não fique passando paninho, não, irmão. Não, põe logo do cloro o negócio e trate isso aí. Isso, Tiago, resolva na luz.
Traz para a luz e trate. Por quê? Porque a pessoa fala assim, não, tá tudo bem. Daqui um mês, se tiver um outro desentendimento, o que ela vai fazer? Você já fez isso mês passado, hein? O que é agora? Exato. Ela foi e a ira ela desaparece, mas entrou a raiva. A raiva foi alimentada e se transformou em um ódio na pessoa lá dentro. E marcou o quê? Um trauma na pessoa. Então, toda vez que ele atrasar para chegar em casa, tá com outra. Tenho certeza que ele tá com outra. Tá entendendo, irmãos? São pontos como esse que destrói. Parece uma boa. Vocês estão tudo dando risada do que eu estou falando aqui, mas acaba com casamentos. O Satanás não precisa de muita coisa, irmão, para destruir sua vida, viu? É pouca coisa, é pouca coisa. Aí, quando tem o problema da ira, começa a terrível arma do silêncio. Não fale comigo. Cada um num cômodo da casa. Quem vai se aproveitar disso? Você quer ver o que essa arma do silêncio faz? Ela faz um dos dois sair da cama para um dormir no sofá. E aí, irmão, aprende, porque isso aqui é lição de batalha espiritual. Quando um dos cônjuges não se deita na cama por motivo de briga, quem se deita com aquele que deitou na cama é o diabo, querido. Aí tu não entende por que depois daquele dia apareceu um contato de uma mulher no telefone. Ou vice-versa. Então o diabo ele trabalha para destruir famílias, querido. Casamento falido é casamento sem Deus. Casamento sem princípios. Casamento que não tem amor um pelo outro. Isso é uma família destruída. É uma família falida. Uma outra reação comum e é inútil. A ira e a gritaria. Eu vou até ler isso aqui, cara, porque olha. Porque isso aqui é o oposto do silêncio. É quando todo mundo na rua sabe, o casal está se catando. Gente, é sério. E é isso aí mesmo. Não tem conversa. É um gritando com o outro. Aí na gritaria, porque o coração do camarada está irado. Aí, meu amigo. Isso quando não sobra para as portas, os armários, as geladeiras, os pratos que cria asa e começa a voar dentro de casa. Todo mundo sabe. Aí, pensa comigo aqui, tu é crente? Aí teu vizinho tá lá, teu vizinho não é crente, você acabou de comprar uma casa de parede junta, que é uma maravilha. Se ouve tudo, coitado do Giba. Chegamos do monte, o Giba, pastor, mas que conversa toda era aquela, pastor? 4 horas da manhã, vocês batendo papo na mesa ainda. Giba falou, acho que não foi bom negócio de morar do lado de pastor, não. E a Juliana, ela fala bem, né, irmão? Alto. Tem hora que a gente, é quase 25 anos junto. Cara, tem vezes que eu já tô igual ela. Tem hora que ela fala, tem vizinho. E tem vezes que, na verdade, a maioria das vezes eu falo, meu bem, já passou da meia-noite, querida. Tô aqui do teu lado, pode. Você mora de parede com alguém, aí tá o vizinho que não é crente ouvindo tu brigar com teu marido. Mas aí domingo, tá os dois assim com a Bíblia, todo arrumado. Tarde, vizinho. Aí o que vinha falar, é crente isso aí.
um crente isso aí. Gente, então não é só o testemunho, né? Não é só o testemunho como cristão, mas é você entender que isso não vai dar em nada. Vocês vão gritar, vão ficar com mais raiva um do outro e não vai resolver. Eu falei que ia ler, né? Deixa eu ler aqui. O extremo oposto do silêncio, tão ou mais prejudicial que ele, é a comunicação agressiva. Resolver conflitos com gritaria ou linguajar ofensivo só agravará as situações. A ameaça, a ira, a raiva devem estar longe dos lares cristãos. Eu vou ler esse texto, Efésios 4:31. Lê comigo aí. Está na página já aí. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Olha que texto maravilhoso para você levar para sua casa hoje. Olhar para o maridão e falar: nunca mais eu vou gritar com você, meu bem. A partir de hoje, né? É a mãe que grita com o filho, aí já fica com raiva, amaldiçoa o filho, né? Você é um capeta mesmo, né? Vai para baixo da égua né? Xinga o filho, fala palavra. Gente, crente falando palavrão, crente. Cara, que coisa terrível, meu. Que coisa terrível, cara. Não dá, meu. Não dá. Aí você vai falar com a pessoa: não, nós é crente. Que crente, irmão? Que crente? Não é não, filho. Não é não. Né? Então não vai resolver, não vai resolver. E o problema da gritaria é que um começa a gritar com o outro, e é aquilo que a Juliana falou: o outro quer gritar mais do que ele. Vai falar: não, minha voz está por cima da sua. Só que aí chega uma hora que começa a tomar conta aí do coração de um jeito que começa a vir as palavras agressivas, né? Começa a ofender, começa a falar os palavrão da vida que eu acabei de falar aí, né? A mãe já entra, o pai também, ela lembra do bisavô, ele também, e aí vai, irmão. Vira uma bagunça. É tudo que o diabo quer. Tudo que o diabo quer. O quarto ponto aqui, querido, porque tudo isso aqui, igual eu falei para vocês, uma coisa vai ligando a outra. Então, a pessoa foge do problema, tem a terrível arma do silêncio. Ao oposto da arma do silêncio, tem a gritaria, tem a ira. E aí vem isso aqui, uma coisa chamada vingança e rebelião, querido. Ela não fez para mim, eu também não vou fazer para ela. Sabe aquela casa que ele dirige, ela não? Ela tá lascada, eu vou ter que levar ela lá, ela vai ter que falar comigo de qualquer jeito. Eu vou falar que eu não vou de raiva. Resolveu esse problema, né, Flávia? Ô, gente, a Flávia tá habilitada agora, né? Louvado seja Deus, hein? Mais uma motorista na Ademar, louvado seja Jesus, né? Espero que saiba dirigir, né? Glória a Deus. Vingança e rebelião. Isso aqui principalmente quando tem filhos. Porque aí o cônjuge começa a colocar os filhos contra ou o pai ou a mãe. Geralmente fica tudo lá da mãe, né? O pai é o terrorista da casa. É normal, uma coisa normal, né? Então, geralmente isso acaba acontecendo. Então, o que ela provoca? Provoca ela ou ele, quando chega ao ponto de chegar a esse nível casamento, irmãos, ela abre uma rachadura dentro de casa. Quando isso acontece, irmãos, abre uma rachadura dentro de casa. Aí a palavra do Senhor vai falar para nós que reino dividido não. Olha o que você está plantando na sua casa quando isso acontece. Porque agora tem uma briga entre marido e mulher, que já afetou os filhos, já teve partido. Então tudo isso, irmão, por não perdoar, por não reconhecer, por não tratar as coisas. Então como que eu resolvo isso, pastor? Como que eu resolvo isso? Colocando Jesus no centro da casa, irmãos, né? Então uma casa sem Deus é um problema sério.
O duro, irmão, é que é assim, né? Você fala assim, pastor, uma casa sem Deus de um ímpio é normal. Uma casa sem Deus de um filho de Deus, um crente, é difícil, né, irmãos? É complicado, né? Não? É o quê? Então, vou trazer a voz profética. Vocês estão com a mensagem de ontem ainda, meu Deus. É assim, irmão, você olhar para a vida de um cristão e você ver que não tem Deus em casa, é a maior tristeza, é a maior falência. E assim, irmãos, o Covid ele veio para mostrar as rachaduras que havia dentro de casa. Porque na nossa correria do dia a dia, a gente não tem tempo, às vezes a gente não tem nem tempo para brigar. Às vezes não dá nem tempo de brigar. Arruma tempo. Você vê como que é as coisas? Faz tempo que a gente não briga, né? Uma saudade de brigar com você, né? Vamos brigar um pouco, né? Tá com muita paz essa casa. Tá falando igual Jesus, né? Eu vim para trazer a espada hoje, né? Não vim trazer paz, não, vim para trazer a espada mesmo, né? Ai, a gente, aleluia, né? Que a gente aprende dando risada. Mas, irmãos, o que eu quero dizer com isso é, quando chega no nível desse, você traz uma maldição tão grande para sua casa, querido. Não faça isso com a sua casa, não, né? Resolva, é mais fácil tratar, é mais fácil conversar, dialogar, né? E isso, irmãos, isso aqui não é só para casa, tá? Isso aqui é até para a família espiritual mesmo. Que às vezes a gente está com raiva, está mastigando coisa, está engasgado, está morrendo engasgado e não põe para fora, né? Desengasga, né? Vai até a pessoa, no trabalho, em casa, na igreja. E sai para qualquer lugar. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, não, né? Porque se o sol se pôr, vou traduzir esse versículo para você. Quando o sol se põe, o que chega? Muito bem, Tiago. Quando o sol se põe, o que vem é a escuridão, irmãos. Agora imagina essa ira dentro de você, longe da luz do Senhor, que é o sol da justiça. Então é melhor que você procure tratar, né? Não deixe isso acontecer com você, não, né? Seu casamento, sua casa, sua família é muito valiosa para você permitir que Satanás reine lá dentro. Último slide aqui para a gente terminar, irmãos. Glória a Deus. Eu quero apresentar para você esse último slide aqui, que é as chaves para você solucionar esses conflitos. Então aqui são dicas, né? Direcionamento para você fazer se de repente acontecer essas coisas na sua casa, né? Os conflitos familiares são resolvidos com quebrantamento e espiritualidade. Sem esses elementos, fica difícil encontrar saída no emaranhado de interesses e razões de cada um. Então, é aquilo que eu falei, a minha frase de 2 anos para cá, eu prefiro a paz do que a razão. Isso não só em casa, isso na vida, aqui na igreja, no trabalho, na rua. A pessoa não entendeu, não quer abraçar a verdade, acha que ela está certa, está tudo bem. Fica você com a tua razão, que eu vou ficar com a minha paz. Então, você precisa procurar isso dentro de você. Isso é uma disciplina, porque tem hora que o velho homem quer voltar, e você tem que dar uma segurada dele e falar assim, você é quieto aí, maluco. Fica quieto na tua, porque você não é mais assim. Então, aí você tem que se controlar, se guardar, se segurar, para que você consiga solucionar problemas. Então, assim, nós temos que se lembrar que a Bíblia nos ensina que nós não somos os agressores,
Mas a Bíblia nos chama de pacificadores. Então, quando você entende essa palavra, você vai ver que você não veio para promover razões, você veio para promover paz. Então, a gente tenta às vezes falar, você fez assim, não, mas então, tá tudo bem, então está certo, mais uma vez eu estou errado e vamos seguindo. Um dia Deus vai te revelar, né? E eu espero que não seja tarde demais. Então, isso na vida, irmãos, na vida, isso não é só em casa, na vida. Procure a paz. A Bíblia fala o quê? Segue a paz com todos e a santificação, porque sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tem gente que acha que é só santificação, né? Não, é sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é aquilo, essa frase do Juscelio está na minha cabeça, né? Não saiu mais desde o dia que eu ouvi. Deus está reordenando uma batalha, está reorganizando o seu exército, está refazendo os seus soldados. Então, esse curso aqui, Deus está nos refazendo. É tirar todas as doutrinas que vieram lá de trás, jogar para fora e falar, não, eu preciso aprender o novo de Deus, se eu quero sobreviver nesse mundo presente, né? O nosso Deus, ele tem poder, irmãos, para nos fazer ser novos na presença dele. E eu tenho certeza que o novo de Deus, ele vai trazer edificação para sua casa, vai trazer edificação para sua família. É tão triste receber mensagem como eu recebi hoje. Pastor, ore por nós, né? Ore por mim, pelo meu esposo, porque o nosso casamento está passando por uma crise, eu não sei se vai sair. E você fala, poxa, se ela participa de um curso desse, talvez ela resolveu o problema dela, ele resolveu o problema dele. Então, assim, queridos, Deus está querendo trazer essas chaves para a nossa vida, para quê? Para solucionar muita coisa que a gente aprendeu lá atrás, né? Onde que lá atrás você ouviria que talvez o teu marido, ou teu cônjuge, tua esposa, teu filho tenha um problema de perseguição espiritual? E você achava que não, é safadeza, não, isso é ser vergonhice, e não. Você fala, não, poxa, é uma perseguição. Hoje você tem essa maturidade, você está aprendendo aqui na quarta-feira, para ter essa maturidade, não, isso pode ser uma perseguição espiritual. O que eu vou fazer? Eu vou orar pelo meu cônjuge, eu vou orar pelo meu filho, né? De entender que talvez ele tenha um trauma emocional e por isso que ele é assim. Por que você é quieta? Você não fala. Talvez ele tenha um trauma, a mãe mandava calar a boca toda hora. O pai mandava ficar quieto toda hora, mandava ir para o quarto ficar sozinho. Gente, tem coisas que quando você começa a estudar na psicologia, você começa... Eu estava conversando um pouco com o pastor Levi nessa viagem que eu fiz com ele para Itajaí, e ele falou tanta coisa de psicanálise. Eu falei, cara, quanta coisa tem. Ele falou, pastor, tem gente que você olha para ela e fala assim, ela é madura, ela é adulta, é maravilhosa, mas tem um trauma lá na alma dela lá. Se aquilo não é tratado, se não tem uma cura interior ali, ela desanda na vida inteira. Então tem muita coisa que acontece dentro de casa por falta do diálogo, não se conhecerem, né? Uma coisa que a gente tenta aconselhar para esses jovens de hoje é que no namoro de vocês, beije menos e converse mais. Porque a falta de conhecimento vai ser um problema quando se casarem. Vai ser um problema. Vai ser um problema terrível. Porque eu já vi jovens se casar sem conhecer nada um do outro, sem saber qual que é a cor da pessoa, qual que é o dia do aniversário. Terrível. Mas se agarravam bastante nas paredes, nos postes da vida, e acha que isso é suficiente. Não é. Não é.
Você vê que isso aí é uma das crianças de milhares que tem no nosso mundo hoje em dia. Então, assim, irmãos, hoje em dia a gente vai ver muita criança, muito jovem, adolescente, que o refúgio deles é a escola, o refúgio deles é a rua. Mas você não quer ir para casa? Não, quero ficar na sua casa. Gente, é tão triste quando eu vejo isso. A pessoa ela se prontifica a ficar na tua casa, porque ela não quer ir para casa. Então, assim, irmãos, a gente precisa entender isso aqui, né? Entender. Primeiro ponto para você, primeira chave para você resolucionar esses conflitos em casa, entender e afirmar a possibilidade, né, de solução. Então, assim, há uma solução. Qual que é o caminho para essa solução? Tem uma solução. Vocês não casaram à toa. Vocês não decidiram criar, constituir uma família à toa. Então, em algum momento teve amor, teve paixão. Você descobriu onde está isso. Então, o primeiro ponto, a primeira chave do casamento é você entender que tem uma solução. Então, eu preciso ir atrás disso, eu preciso correr atrás disso aí. Entender que para Deus nada é impossível. Então, casamento não é, né? Como é que fala a frase? Mesmo tem uma frase que fala assim: casamento você arruma, né? Você não joga fora. A gente não joga fora casamento assim à toa. Você tenta arrumar ele, né? Você tenta dar um jeito, você tenta consertar o negócio. Em algum momento você deixou cair no chão e quebrou. Então é hora de juntar os cacos, pegar o super bonde e sair colando peça por peça até arrumar esse negócio, né? A Bíblia nos ensina que casamento é um só. É para a vida toda até que a morte separe. Se ninguém morreu, tem que arrumar. Não é verdade? Ninguém morreu, tem que arrumar. Pastor, não dá mais mesmo. Então, amém. Segue a sua vida. O que você fez no tempo da ignorância, Deus não vai levar em conta. Mas aquilo que você faz debaixo da luz, aí isso Deus vai levar em conta, porque Ele é justiça. Tem tanta coisa para a gente poder fazer hoje em dia, né? E a gente prefere procrastinar, né? A gente prefere procrastinar. Segundo ponto, segunda chave para solucionar aí esse casamento. Enfrente os problemas sem paixão. Enfrentar os problemas sem paixão quer dizer tira a emoção de lado. Então, se você perceber que está muito emocionado para resolver problema, não resolva nada. Não resolva nada. Porque às vezes a nossa emoção ela atrapalha a razão. E um conflito você não resolve ele com emoção. Você tem que resolver ele na razão. Então é buscar isso dentro de você para resolver na razão o que precisa ser resolvido. Na razão você vai entender que ele não errou sozinho ou ela errou sozinha. Na razão você vai entender que os dois erraram. Na razão vocês vão entender que os dois falharam. E assim sucessivamente. Então, os conflitos nunca são resolvidos passionalmente, irmãos. Né? O passionalmente aqui é na emocionado. E sempre são resolvidos na razão. Né? Olha o que fala aqui, Provérbios capítulo 15. Vou até ler para você entender. Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Opa, foi no 20 aqui sem querer. Volta. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, deixa a emoção de lado, que na hora de você estar emocionado, você fica irado, você fala alto, você grita. Não, meu. Baixa a bola, respira fundo, pede um minuto para orar,
Pede para o Espírito Santo arrancar esse velho homem de dentro, para que você consiga solucionar as coisas. Irmão, esse estudo que eu estou dando é para uma família que não tem problemas, ou por uma que está passando por problemas. Se porventura já foi, acabou, já está divorciado, não adianta também ressuscitar o que já morreu. Tá? Então eu falo isso porque é uma matéria que vai estar no nosso canal no YouTube, as pessoas vão ver, como tem pessoas me cobrando o próximo capítulo do estudo, porque é um estudo que vai levar edificação para famílias. Então, se já foi, pense no novo. Como você vai agir daqui para frente? Isso não é para ressuscitar nada lá atrás. Isso é para tratar daqui para frente. Não adianta. O que passou, passou. Já foi. E vida que segue. Então, enfrente os problemas sem paixão. Enfrente os problemas sem emoção, né? Sem estar emocionado. Terceiro ponto, terceira chave para resolver, para solucionar esses conflitos, é levar os conflitos à cruz, irmãos. Aquilo que eu falei, Jesus precisa ser o centro dessa casa. Se ele não for o centro da casa, você pode passar com um psicanalista, psicólogo, terapeuta, não vai resolver. Não vai resolver. Porque existem coisas que são da alma, mas existem coisas que são espirituais. E o que é espiritual não sai com psicanálise, não sai com psicologia, não sai com terapia, só sai aos pés da cruz. Então, não tem como correr disso aí. Quarta chave, não deixe que os problemas se acumulem, né? Tipo, sabe quando, vou dar um exemplo, sabe como, por exemplo, se você pega e fala assim, amanhã eu guardo essa roupa, aí amanhã você traz outra, fala, não, amanhã eu guardo as duas, amanhã eu guardo as duas, aí você fala, nossa, estou tão cansado hoje, não, vou deixar isso aqui, amanhã eu mexo, quando você vai ver, já não tem 2 pares de roupa, tá o guarda-roupa inteiro lá já. E aí o trabalho é dobrado, né? É aquele negócio assim, você vai fazer uma comida, é um costume meu, eu vou fazer alguma coisa na cozinha, eu já vou lavando o que eu estou usando, porque eu não quero encontrar capinha daquele jeito assim. Hoje mesmo na loja lá, eu trabalho com meu irmão, e o meu irmão é uma bênção. Trabalha igual um touro, mas ele faz uma bagunça, eu falo, Espírito Santo, me ajuda a trabalhar com meu irmão. Né? Não, a Carla sabe um pouquinho como é que é trabalhar com meu irmão. E assim, tudo que ele faz é maravilhoso, é perfeito, mas quando você olha para papel, eu falo, Espírito de Deus. Então, quando eu estou trabalhando, eu já vou lavando, porque eu não quero trombar com aquele monstro que a pia se torna depois de um tempo. Então, assim, é um costume. Então, qual que é o conselho de Deus para nós? Não deixa acumular. Teve uma palavrinha que machucou você hoje, já chama e trata. Entendeu? Para manter a comunhão em casa. Né? Já pensou um casal sem comunhão, irmão? Pai amado. Né? Um filho e um pai sem comunhão. Né? Que coisa terrível. Então, assim, não deixa. Você percebeu que aquilo te machucou, que te feriu, que virou um problema para você? Já trata. Vamos conversar? Pô, você falou aquele negócio, não ficou legal. Vamos tratar isso? Leva aos pés da cruz, trata, ora junto, se abraça, chora, né? Ou então xinga, né? Brincadeira, não faz isso não. Né? Seu abençoado, né? Filho de Nabucodonosor, né? Então não. Gente, não permita que os problemas acumulem, porque amanhã não vai ser só uma palavra, vai ter mais coisa para tratar. E quanto mais coisa tiver, menos você vai ter condições de tratar isso aí. Quinto ponto, reconheça o princípio da autoridade. Gente, isso aqui é maravilhoso, eu quero ler para você. O princípio da autoridade independe da circunstância. Segundo a palavra de Deus, maridos têm que se sujeitar a Cristo. 1 Coríntios 11:3. Mulheres têm que ser submissas aos seus esposos.
Efésios 5, 22. E filhos têm que obedecer aos pais, Colossenses 3, 20. Isso não significa perder o direito da argumentação, do diálogo, mas usarem uma predisposição de render-se ao que tem maior autoridade. Assim, mulheres cristãs podem e devem respeitosamente expor seus pensamentos e discordâncias aos seus maridos, bem como os filhos aos pais, mas devem fazê-lo com a decisão de calar-se e não, se não forem ouvidos, submetendo-se, deixando que Deus cuide da situação. E os homens, pais de família, sobre quem pesa a cobrança maior, precisam se curvar diante de Cristo e sua palavra. Olha que coisa linda, gente. Então, assim, é reconhecer, não, ele é o cabeça, Deus vai pegar ele, mas eu posso conversar com ele respeitosamente, né? Eu posso conversar com ele respeitosamente. Olha que coisa mais dura e mais difícil. A mulher, por exemplo, respeita o patrão, mas não respeita o marido. Entendeu? A mulher que se submete a tanta coisa numa empresa, mas não consegue submeter a voz ativa do esposo. E filhos, hoje principalmente filhos. Filhos que respondem o pai, respondem a mãe, que bate boca com o pai, que bate boca com a mãe. E está atraindo tanta maldição para a vida dele. Está caindo no princípio de desonra, irmãos. Isso é terrível. Está encurtando os dias na terra. Sexto e penúltimo, estabelecer metas de progresso. A maioria dos desafios familiares precisarão de tempo para serem resolvidos. Há sempre um processo até que se chegue ao alvo da excelência em cada área. É muito importante que as pessoas creiam e busquem esse alvo, caso contrário, desanimarão. Né? Então, é entender que não adianta, não é porque você está participando de uma aula comigo hoje, que amanhã seu problema foi resolvido. Eu não sou o Chapolin Colorado, irmão. Então, não vou resolver seu problema assim. Isso vai dedicação, isso vai tempo, isso vai ter que ter disciplina dentro de casa. Para quê? Para que você consiga solucionar a sua casa. Então, não tem como você tratar isso da noite para o dia. Se ele tem um problema de trauma, isso vai ter que ser tratado. Se for um problema de maldição, de herança hereditária, você vai ter que... Se for um problema de herança espiritual, você vai ter que tratar isso aí. Se até ontem eles se agrediam, vai ter que ser tratado, porque qualquer gatilho vai fazer com que isso estoure outra vez. Então isso vai ter que ter calma e vai ter que ter metas. Qual que é a meta do casal? Viver em harmonia, falar a mesma língua, ter o mesmo pensamento, sonhar os mesmos sonhos e um ao outro fazer feliz. Essa é a principal meta que uma família precisa ter. Sétimo e última chave para solucionar os problemas dentro de casa: andar debaixo de conselho e cobertura. Aqui está um ponto onde muita gente despreza, né? Despreza o seu pastor, despreza o seu líder espiritual, despreza o seu pai na fé. E aqui é um ponto muito importante para os casamentos, para as famílias. O casamento da pessoa que hoje anda sem cobertura, ou ele é aquele que não quer levar problema para o pastor, mas ele também não pede conselho, não pede ajuda, são os alvos mais vulneráveis que Satanás encontra. São pessoas que não têm uma cobertura espiritual e que não se aconselham com ninguém. É por isso que a gente está tentando implantar na ADEMAI o princípio da paternidade. O que é o princípio da paternidade? É você não olhar para o seu pastor apenas como seu pastor, como a religião te ensinou, mas olhar para o seu pastor como teu pai, a pessoa que você pode pedir conselho, a pessoa que não só ora por você, mas que te dá um direcionamento, que te dá uma diretriz para a tua vida, te dá uma meta para você, que impulsiona você para ir avante. Então, assim, queridos, andar debaixo de conselho e cobertura significa que você nunca vai estar vulnerável. Você sempre vai ter alguém te cobrindo em oração, e você sempre vai ter um posicionamento, uma palavra, que talvez vai fazer você enxergar o outro ângulo da história. Tipo, poxa, mas ela fez assim, assim, assim. Aí o pastor fala, mas e você, fez o quê? Eu também fiz assim. Então, você não acha que você também errou? Direcionamento.
né? Então tem muita coisa que nas casas hoje não se tem essa harmonia por falta disso, por falta de conversa, por falta de conselho, por falta de uma opinião, né? E assim sucessivamente. Amém, queridos? Deu para pegar a aula de hoje?